A maioria dos nascidos antes dos anos 80 tiveram uma infância marcada por brincadeiras nas ruas. Brincávamos de bolinha de gude, pendurados em árvores, era jogo do taco que reunia toda a vizinhança. Nosso único medo era o homem do saco. Esse roubava as crianças que nunca mais encontravam suas famílias. Com o passar do tempo, o homem do saco não se tratava mais de um ser desconhecido. Atualmente, o homem do saco é o próprio pai, por vezes padrasto, avós, madrastas e mães. A figura materna vista por todos como aquela que tudo abraça, tudo acolhe, não pode ser empregada para todas as genitoras. Prova disso que Juan Maicon, o menino natural do Acre, aquele que carregava o nome com o significado de árvore, foi podado em toda parte pela própria mãe e madrasta. E como na história do homem do saco, do qual éramos amedrontados quando crianças, ocorreu o mesmo com o menino de 9 anos, retirado do pai e dos avós pela própria mãe, uma mulher extremamente cruel, que por coincidência do destino encontra uma companheira tão ou pior que ela própria. Juan Maicon não voltou mais para casa com vida. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Doc Criminal. Bem, pessoal, eu peço logo no início do vídeo para que vocês me deixem aquele like, bem como também te peço que comente aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre este caso, bem como quais mais casos vocês gostariam de ver por aqui. E se caso tu não é inscrito, te inscreva no nosso canal, que por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. E também ative o sininho de notificação, que assim vocês ficam por dentro de tudo que rola por aqui. Dados os recados da missa, vamos para o caso do Juan Maicon. Vamos iniciar falando da Rosana Auri da Silva. Era moradora do Rio Branco, no estado do Acre. Uma moça bonita, vaidosa, trabalhadeira e esforçada. Veio de uma família constituída por pai, mãe e irmãos. Estudante de uma escola com vertente religiosa. Era conhecida por alguns como Rose. Em sua juventude, teve um relacionamento com o Maicon Douglas Lima de Castro. Um guri novo, calmo, amoroso, que veio de uma família humilde, mas muito amorosa e muito presente na vida dele. Maicon Douglas também era morador de Rio Branco, no estado do Acre, e rapidamente nesse relacionamento a Rosana acaba engravidando. Sabendo da gestação da Rosana, imediatamente o Douglas assume essa criança. A Rosana fica morando com os pais dela e o Douglas com os pais dele. Até que, após o nascimento de Juan Maicon da Silva Castro, em 2010, a Rosana passa a morar com o Douglas juntamente com os pais dele, formando ali uma família constituída pelos três, bem como os pais de Douglas. O Juan era muito amado por esses avós, bastante mimado. Apesar da família ser humilde, eles davam de tudo para essa criança que ela precisava, inclusive carinho, atenção. A avó adorava esse neto, criava ele o tempo todo, juntamente com a Rosana, que por sinal ajudava bastante em casa, sempre apta a fazer tudo, bem ativa e ótima, excelente mãe. Os sogros não tinham o que falar da Rosana, nem a Rosana o que falar dos sogros, nem do esposo. Eles viviam maravilhosamente bem, até que a Rosana conhece a Cássila Priscila Santiago. Esta era 1 ano mais nova que a Rosana, era casada, tinha uma filhinha. Nessa época era também bastante vaidosa, assim como a Rosana. Porém, a Cássila, ela era uma pastora de igreja. Pelo menos ela se intitulava como uma pastora. Estudava profundamente as questões religiosas. Mas chega um ponto que a Cássila entra num processo de divórcio, de separação desse esposo.
É quando a Rosana e a Cássila acabam desenvolvendo um relacionamento de amizade que evolui para um relacionamento amoroso. Sendo as duas lésbicas, se sentiam um pouco excluída dentro da religião que não aceita esse tipo de relacionamento, elas desenvolvem, então, por que não, uma nova religião onde elas pudessem pregar a palavra de Deus, assumindo quem elas verdadeiramente eram. A Cássila, que já havia entrado em processo de divórcio, a Rosana faz o que? Ela faz o mesmo. Ela vai lá e se divorcia, ela se separa desse marido dela, do Douglas, e vai as duas morar juntas. O problema inicia com a questão dessa religiosidade delas. O que elas faziam? Como tudo era obra do demo, elas começaram a queimar as roupas. Roupa com estampa da Disney é coisa satânica, tocava fogo. Camiseta com emblema de banda, com desenhos de banda, também é coisa do demo, tocava fogo. Cabelo comprido é coisa do Satã, tem que cortar. Elas passaram a usar o cabelo que nem o de homem. Elas odiavam o homem, elas não podiam nem ver homem na frente delas, não podiam nem enxergar na frente delas homens. Mas elas começaram a se vestir que nem homens. Aquilo que elas abominavam, elas queriam se transformar naquilo. Só para vocês entenderem. Porque a Rosana já não parecia mais aquela mulher vaidosa. Aquilo ficou, aquilo era coisa do demo. Agora, nessa nova fase, ela havia deixado para trás a sujeira de vida, aquela coisa nada, começando uma vida nova. Só que só elas não bastavam. Elas queriam a todo custo que as irmãs, as primas, os parentes também se convertessem. Ou seja, todo mundo ali da família também tinha que começar a cortar o cabelo, todo mundo tinha que começar a se vestir diferente, não usar mais nada que é do demo. E foi assim que a galera começou a se afastar delas, porque a conversa delas era só religião, era um abuso, era só falava disso, além de querer converter os outros a todo momento para a religião delas. Foi quando o Douglas, tanto quanto os pais dele, começaram a ficar preocupados com o Juan, pedindo para deixar o menino um tempinho mais na casa, e a Rosana começou a se irritar com aquilo ali. Ela começa a se incomodar pela quantidade de vezes que esses avós queriam ver o neto, e também a sogra, a ex-sogra, que ela estava muito envolvida na questão da religião. É quando a Rosana, para se afastar do esposo, ela usa da artimanha de fazer registros de boletim de ocorrência contra ele. Porque ela fazendo o registro de boletim contra ele, não tinha mais como ele ficar se aproximando dela, nem a família, e ela não tinha que estar ouvindo aquele zum contra a religião que elas estavam formando, entenderam? Aí ela vai fazendo boletim de ocorrência até que ela consegue uma medida protetiva, alegando que ele agredia ela, que ele batia nela muito. Ela consegue fazer com que ele não se aproxime mais dela diante disso. Como ela corria muito risco dele bater nela, o que era uma mentira, eles conseguem colocar tanto a Cássila quanto a Rosana e a menina da Cássila e o menino da Rosana, que é o Juan Maicon, num abrigo onde ficava mais mulheres que também estavam afastadas de casa porque corriam realmente um risco de vida estando com os esposos, com o ex-marido, estavam lá para preservar a sua vida. E as duas vão para lá. Mas chegando nesse abrigo e morando com demais mulheres que estavam passando por processos terríveis nas suas vidas, essas duas começam a pregar lá dentro a religião delas, onde elas queriam ser aceitas. A Cássila, por sua vez, pregando as palavras de Deus, mas ao mesmo tempo instruindo para que as outras fizessem a mesma coisa. Elas queriam que as outras se adaptassem a elas, e não elas se adaptavam aos demais, jamais. Isso não ocorreria. As mulheres que estavam no abrigo já não suportavam mais aquilo, o que começou a ocorrer intrigas entre elas todas. E as duas começam a verificar que não daria para elas ficarem naquele local do abrigo por muito tempo. Não dava. A mulherada ia acabar lixando as duas. É quando a Rosana inventa uma história de que o ex-marido dela, o Douglas, pertencia a um grupo da FAC, bem violento, que a qualquer momento poderia fazer algo de muito grave contra ela e contra a criança, inclusive contra a Cássila, aquele anjo da guarda. As pessoas comovidas com a história dela, que juntaram dinheiro e deram para as duas, que foram embora
do Rio Branco, levando as duas crianças que, por sua vez, recebiam a pensão dos pais. Se estima que a fuga delas iniciou no dia 18 de dezembro de 2014. Nesse período, o Juan Maicon tinha 6 anos e a filha da Cássila 5 anos. As pessoas não sabiam para onde essas mulheres foram, mas se tem registro de que elas passaram pela região do Nordeste, como Aracaju, depois foram morar em Roraima, depois em Goiânia e por várias outras cidades do Brasil. Enquanto elas se mudavam para um lado e para o outro e modificando a sua figura, havia no Rio Branco os pais com saudade dos filhos, preocupados com as crianças que não sabiam onde estavam, os avós com saudades, desesperados atrás desses netos que não se tinha mais notícia nenhuma. Além da saudade do filho e a preocupação, o Douglas passava sérias represálias na sociedade, porque elas foram embora, mas ele ficou lá. E estando na cidade, todo mundo tinha ele como um bandido, um agressor, um integrante da FAC. E as bonitas, as maravilhosas para sobreviver, o que faziam? Viviam de arrecadações de alimento nas igrejas. A Cássila ficava pregando aqui, pregando acolá, também trabalhava em barbearia. Além disso, usava das crianças para comover o pessoal. Nós precisamos de alimento, temos 2 crianças para sustentar, e as pessoas de bom coração, com pena dessas crianças que nunca apareciam em público, ajudavam as mulheres, que por sua vez amavam comer. Elas comiam bastante, enchiam bastante a pancinha delas, mas os filhos não. Os filhos comiam dia sim, dia não, ou ficavam 2 dias sem comer, cada vez mais magrinhos, cada vez mais raquíticos. Elas moravam de aluguel, um período numa casa, depois se mudavam para outra casa e tudo isso eram bancados pelos próprios fiéis da igreja. Mas assim, ao mesmo tempo que elas pediam aos fiéis ajuda, também elas não se aproximavam muito das pessoas. Quando elas percebiam que alguém estava criando intimidade, querendo ir na casa delas, elas se afastavam ou até mesmo mudavam de cidade ou de região. Desde que iniciaram as fugas, elas não deixavam as crianças irem para a escola. Por isso que os pais e as autoridades do Rio Branco não encontravam elas. Eles não sabiam por onde elas andavam. Além disso, essas crianças também não iam ao médico, não iam ao postinho, elas não recebiam nenhuma assistência da área da saúde. Até que no ano de 2018, o Douglas consegue a guarda do menino Juan. Mas só bastava encontrar um menino, mas onde esse menino estava? Inclusive, é neste ano de 2018 que as abençoadas acabam passando por Goiânia e Anápolis. Na cabeça dessas 2 doentes, o Juan Maicon poderia ser uma grande ameaça para elas, afinal ele era do sexo masculino, e por ser um menino era o suficiente para que elas o odiassem. Porque ele tinha um brinquedo no meio das pernas, né? Então, como elas repudiavam homens, elas repudiavam o menino. E todo esse ódio quanto a homem não ficava só entre as 2, não. Elas também passavam isso para a menina, que mesmo sendo uma criança, odiava o irmão de criação, o Juan Maicon. A menina não suportava o menino. Não, ele era um menino, como é que ela ia gostar dele? E nesse delírio religioso, elas decidem fazer do Juan Maicon, que até então era um menino, transformar ele em menina. Por que não? Foi assim que a Cássila pesquisa no Google. Como extrair o P, espaço nis, e testi, espaço culos. Como cortar toda aquela região, como arrancar tudo aquilo ali dessa criança para que ele não seja mais um menino. E as 2 religiosas de Deus fazem isso em casa com a navalha de cortar cabelo. Cortam tudo e fecham, sabe como, gente? Com uma agulha e linha. Bem assim. E como anestésico, usar um medicamento comum de farmácia. O menino, a partir daí, não tem mais vida. O Juan Maicon desenvolveu dores terríveis. E isso porque o canal da urina ficou tão estreito, o xixi não saía mais a jato. Ele saía por gotejamento. Saía uma gotinha de xixi, outra gotinha de xixi. E para isso, a bexiga tinha que estar
quase que insustentável para que gotejasse. E para que gotejasse, esse menino gritava de dor, dor e mais dor. E não foi só isso do Juan que modificaram. O menino era proibido de cortar o cabelo, passou a ter o cabelo cada vez mais comprido, se vestir como uma menina, usar sapato de menina, tudo de menina. Mas depois delas terem feito isso com essa criança, o mesmo era proibido de sair de casa, onde elas o mantiveram em cárcere privado. Enquanto a menina ainda saía com elas, o Juan Maicon era como se não existisse. Visto que o Juan agora era menina, né? O Juan não era mais um menino. As duas passam a toda noite fazer com que o Juan e a menina tivessem relações como duas mulheres. Vocês entenderam? O Juan e a filha da Cássila, que era mais nova ainda que o Juan, tinham que manter relações como duas mulheres na frente das mães. Porque aquilo ali era um entretenimento delas. Dá para acreditar numa barbaridade dessa? Não, né? O Douglas, o pai do Juan, sem ter nem ideia de onde elas estavam, porque procurava. Quando achava onde elas estavam, elas já tinham se mudado. Ele entra com um processo na justiça para parar de pagar a pensão do Juan, acreditando ele que a Rosana, assim que não recebesse mais a pensão do filho, o devolvesse para a família. Quando as duas mulheres percebem que o Juan não receberia mais pensão, elas pensam, a gente vai ter que, né, fazer alguma coisa. Mas devolver para os pais do Douglas e para o Douglas não é uma opção, não. A gente vai fazer um pouco pior. E aí, em março de 2019, elas se mudam junto com as crianças para Samambaia, no estado de Brasília. Chegando lá, elas alugam uma casa onde ficava localizada muito próximo de outras casas. Era uma casinha do lado da outra. O entretenimento delas era ver as duas crianças manterem relações sexuais. Eles faziam isso toda noite para elas ficar assistindo. Só que quando chega no dia 31 de maio de 2019, elas resolvem, não, hoje nós vamos ver uma coisinha pior. Não vamos mais escrever isso aí não, vamos fazer outra coisa. E para ver essa outra coisa acontecer, elas esperam o menino dormir. E lá estava o menino na sua caminha, adormecido, de barriga para cima. A Rosana, ela entra com uma faca, inclusive bem novinha, e acaba deferindo um golpe direto no peito do filho. Acreditando ela que dando um golpe, o menino já era. Só que isso não ocorreu. O menino, com o próprio susto e impulso do corpo, acaba levantando um momento, bem como solte um grito desesperador. Lutando pela própria sobrevivência, o Juan acaba ficando de joelhos na frente da própria cama. Mas a Rosana, a própria mãe, acaba deferindo mais golpes de arma branca nas costas do próprio filho. E cada golpe, ela conseguia ouvir o barulho da lâmina batendo nos ossos, deferindo nele um total de 12 golpes. E mesmo assim, a vontade desse menino de viver era tanta que o mesmo acabou não falecendo pelos 12 golpes. Até que ela decapita o mesmo. Com o mesmo instrumento, essa energúmena, essa imundície, ela arranca o glóbulo ocular da criança, onde ela não consegue e acaba perfurando. E para piorar tudo, a crueldade é tamanha que ela acaba arrancando de baixo para cima a pele da face. Ela arranca toda a pele da face para tirar, para ele não ser reconhecido, onde sai parte do couro cabeludo. Nisso tudo que ela estava fazendo, é bem provável que a menina estava assistindo. Porque a cabeceira da cama da menina era ao contrário para o quarto do Juan, que era dividido só por uma parede. E durante todo esse momento, quem ajudava a Rosana era a Cássila, que segurava o menino para ele não se mexer, para ele não correr, para ele não lutar pela vida dele. Quando ocorre esse ato de decapitação, a Cássila vai buscar o balde para colocar ali dentro o que seria retirado de dentro, né, do corpo, porque as coisas continuaram. A dita mãe aí, a dita cuja da Rosana, abre o menino, né, retira as coisas, coloca dentro do balde. Aí a Cássila já não aguentou mais ver aquilo, daí já estava muito pesado.
Ela diz assim, não, eu vou lá tocar fogo na churrasqueira. A churrasqueira que elas tinham dentro de casa. Tinha uma outra na rua. Aí dentro de casa tinha aquela churrasqueira. Vou ali tocar fogo já na churrasqueira para adiantar o serviço. Estão entendendo qual era a intenção delas? Enquanto a Cássila estava lá tocando fogo na churrasqueira, sua mãe monstra estava usando um machado para picar as partes, porque tinha parte que estava meio difícil. Desmembrar a perna da bacia estava difícil. Então ela vai com o machado, daí vai batendo com o martelo e ela vai tirando esses pedaços. Mãos, pés, perna, vai fazendo assim. Logo que ela acaba aí de fazer esses cortes, algumas partes foram parar dentro da churrasqueira. Mas daí, minha gente, elas se deram conta, estava levantando muita fumaça. O cheiro era bem estranho. Elas pensam, não vai dar para continuar colocando fogo, né? Os vizinhos vão sentir o cheiro, essa fumaceira, vão querer vir aqui ver o que que é. Logo, elas colocam as partes dentro de uma mala. Como não coube tudo dentro dessa mala, elas colocaram também dentro de mochilas, que era uma mochila do Juan e a outra mochila da menina, ambas as mochilas rosas. Mas precisava colocar tudo isso num lugar. A Rosana vai sozinha se desfazer dessa mala, enquanto a Cássila fica limpando tudo, areando a churrasqueira, todo o chão, tudo o que havia sujado, inclusive os instrumentos utilizados. Nessa sexta-feira à noite, do dia 31 de maio de 2019, a polícia fazia uma ronda nesse bairro, liderada pelo delegado Guilherme Souza Mello. Isso porque ocorria brigas em alguns bares e bem como estava tendo algumas festinhas clandestinas. Por isso, a equipe policial foi nesses locais e fechou o estabelecimento, onde as pessoas deveriam regressar para suas casas, enfim, sair do local. E é diante desse fechar o estabelecimento que 3 guris ficam parados lá na rua durante um tempo. Até que vem a dona Rosana trazendo uma mala. Quando ela passa por eles, com a mala ainda, um desses guris diz assim, boa noite, tal, onde é que tu vai com essa mala uma hora dessa? Aí ela diz assim, não, é que eu sou do Acre e tô com muita roupa velha, vou jogar fora. Aquela hora era a hora de fazer faxina no roupeiro, imagina. 2 desses guris já vão pra casa e um deles fica encucado com aquela mulher. Ele finge que vai pra casa, vai dando uma olhada escondido, disfarça e percebe que a Rosana fica sentada no meio-fio, pertinho de um bueiro, e ele se esconde e analisa o que ela vai fazer. Ela já não parecia bem certa. Aí ele observa que ela joga a mala no bueiro. Quando ele vê que ela foi embora, ele corre pro bueiro. Peraí, vou abrir essa mala e vou ver o que tem aqui dentro. Vai que é drups que ela quer jogar fora. Já que a polícia tá fazendo ronda no bairro, ela é alguma criminosa, quer ver? E aí, minha gente, Seguri se depara com a triste imagem quando abre o reco. Algumas coisas além de um crânio que praticamente só tinha os dentes. Na mesma hora, ele chama a polícia e fica ali sentado no meio-fio aguardando a polícia chegar. É exatamente 2 horas da manhã, quando os policiais já estavam quase indo para casa, acabando o trabalho daquela noite, quando são solicitados por ele para irem até o local, pois ele havia encontrado algo terrível dentro de uma mala. Enfim, os policiais vão até lá, já isolam o local até que o delegado chega. O doutor Guilherme, por sua vez, vai até a mala, verifica, se depara com vísceras, um crânio, onde apresentava somente a arcada dentária. Visto aquilo, não daria para dizer se era criança ou se era adulto. Mas, a princípio, como tinha parte do cabelo no crânio, se imaginou que fosse talvez uma mulher vítima de feminicídio. O Dr. Guilherme vai até o guri que havia entrado em contato com a polícia, conversa com ele, pergunta, e ele diz que estava no local onde o próprio delegado havia mandado fechar a festinha e que ele estava indo para casa conversando com mais 2 amigos quando ele viu uma mulher passar e contou toda a história. O delegado também chama os outros 2 que viram a mulher passar e estava junto com esse guri, e eles confirmam para o delegado que ela, por sua vez, era uma mulher branca, albina, e que apresentava um comportamento estranho, parecendo que estava sob uso de drups. Pelas características que os guris passaram aos policiais, bem como o rumo que a Rosana tomou para retornar para casa,
Os policiais seguem o caminho. Ao chegar na rua, eles avistaram uma festa que estava ocorrendo naquele momento na frente de uma casa. E ao mesmo tempo, começaram a sentir um cheiro de queimado. Param na frente dessa festa, perguntam ao pessoal o que estava ocorrendo ali. Eles explicaram que estavam fazendo uma festinha na frente da casa. Logo, o delegado pergunta se aquele cheiro de queimado estava vindo dessa festa. Eles disseram que não, que essa fumaça estava vindo da casa da vizinha e que morava ali atrás, onde haviam essas casinhas, uma do lado da outra. Os policiais adentram esse local porque o portão estava apenas encostado. Eles verificam que tinha 3 moradias e a última havia uma churrasqueira lá no fundo. Eles seguem até lá, mas quando eles vão seguindo, ouviam os cachorros dos vizinhos latirem. Eles olham pela janela dessa última casa e observam uma churrasqueira dentro da casa e 2 mulheres que estavam conversando. Essas eram a Cássila e a Rosana, que tinham as mesmas características da moça que os meninos haviam visto. Eles batem na janela, elas abrem a porta. A Rosana estava com uma cara de louca, parecia que tinha usado drupes mesmo, como diz os guris. E a Cássila com um olhar de espanto. Ela estava espantada. Eles não precisaram perguntar muita coisa para as duas, porque a Rosana, a Rose, ela já foi se justificando, dizendo que foi legítima defesa, ele ia me matar. Será que é ela que deveria ter medo do menino ou o menino ter medo dela? Aí o delegado pergunta, mas por que a senhora estava com medo dele? Ela diz, porque ele era muito violento comigo, ele era muito violento, aí ele podia fazer alguma coisa, eu fui me defender. Estava aparente a quantidade de embalagens de água sanitária, a faca que tinha um cabo bem novinho e a lâmina bastante desgastada, martelo, a churrasqueira extremamente limpa e o machado, tudo ali. E logo também eles já avistam 2 mochilinhas rosas. O que causou estranheza aos policiais nesse momento, porque ela falava muito do menino, porém não tinha roupa de menino, nem mochila de menino, tinha 2 mochilas, mas as 2 eram rosas. E ao abrir as 2 mochilinhas, eles verificam que haviam outras partes dentro da mochila, bem como observam que dentro da casa havia uma outra criança e que esta, por sua vez, realmente era uma menina. E essa menina, a princípio, fica aos cuidados do investigador, que leva essa criança até a delegacia até que o conselho tutelar chegasse e entrega para ela um papel em branco para que ela desenhasse. Essa menina, desde que colocou o pé na delegacia, dizia que estava se sentindo enjoada. Os policiais perguntam a ela se ela queria comer alguma coisa, ela por sua vez se nega a comer, mas algo chama a atenção dos policiais quando perguntam a ela se ela havia comido alguma coisa. E ela diz que sim, que ela havia comido torradas com ketchup. Porém, os policiais verificaram que nessa casa não havia nenhuma embalagem de ketchup e nem de torradas, nem na geladeira, nem nos armários e nem no lixo. Suspeita-se que pode ter sido parte do irmãozinho afetivo que ela ingeriu. O investigador verificou também o tamanho de ódio que essa menina tinha do Juan Michael, que não suportava nem ele e nem outros homens, inclusive eles. Ela tinha abominação quanto ao homem. Afinal, foi colocado muito tempo várias coisas na cabeça dessa criança. O interessante também é que aquela folha que o investigador deu para ela, ela acaba desenhando algo bem parecido com um corpo e ao lado vísceras, o que faz também eles acreditarem de que essa menina viu tudo o que ocorreu naquele quarto. Por outro lado, Cássila e Rosana eram interrogadas pelo delegado. A Cássila, por sua vez, ficou mais calada e a Rosana muito mais falante. Durante 12 horas na delegacia, elas mudaram de versão 6 a 7 vezes. Primeiro, a Rosana alegou que o menino era desobediente, depois que ele era muito violento, depois ainda disse que o diabo tinha se incorporado nele, que ali não era o filho dela, e sim um Satã, ele que estava fazendo tudo aquilo, algo diabólico. Aí depois não era mais o diabo, aí depois era porque o menino era parecido com o pai
Aí ela lembrava do ex-marido, por isso que ela fez o que fez. Por fim, ela acaba contando que o Juan não recebia mais pensão, ele só estava dando gasto, dando despesa. Ah, vou gastar com o Juan para quê? E que ela não queria e nunca iria entregar o filho para o pai. Tinha um profundo ódio do ex-marido e queria viver com a Cássila em paz. Elas queriam viver a vida delas, já que a Cássila não tinha empecilho. Quando o delegado questiona ainda sobre a filha da Cássila, o que elas fariam então se elas queriam viver a vida só as duas naquele mundo de amor? Ela disse que era questão de tempo que também elas iriam se livrar da menina. Mas que até aquele momento o Juan dava mais trabalho do que a menina, porque o Juan tinha dor, o Juan estava com aquele sofrimento e chorava de dor porque havia sido emasculado, né? Então ele incomodava. E não pense que ela falava tudo isso chorando. Não, ela até pediu para ele tirar o gema dela, queria fazer um teatro. Ela encenava como é que fez, como é que cortou, como é que desmembrou, como ela deu os golpes. Tudo essa diaba faz isso. Eles questionaram ela também se por acaso ela havia ingerido parte. Ela disse que ela não comeu, mas o cheiro estava bom, o cheiro estava muito bom. E que a intenção delas, quanto colocar essas partes no fogo, era para descarnar melhor, porque colocando no fogo soltaria a parte da carne dos ossos. Porque elas tinham a intenção de pegar o martelo e quebrar esses ossos para não sobrar nada. Os pedacinhos dos ossos, as migalhinhas de ossos, elas iriam colocar dentro do vaso sanitário da descarga e ó, nunca mais ninguém ia descobrir. A parte de carne, elas iriam enterrar. Essa energúmena se mostrava extremamente fria, falava do filho sem afeto nenhum, sem emoção, sem nada. Mas ao contrário, ai, com a Cássila não era assim. Ai, é o meu amor, a minha vida, minha paixão, meu tudo. As duas, na frente do delegado, se tratavam muito bem, com carinho, com atenção o tempo todo, tá? Nem vergonha elas tinham. Ambas foram presas na penitenciária do Distrito Federal, chamado Colmeia. A Rosana com 28 anos e a Cássila com 27. O corpo do Juan Maicon foi enviado para o Rio Branco, no Acre, dia 5 de junho de 2019. E a menina foi entregue ao pai. O julgamento ocorreu no dia 25 de novembro de 2021, no Tribunal do Júri de Samambaia. Desde o início, o caso era tratado como segredo de justiça. Inclusive, ocorreu com as portas fechadas do fórum. O crime foi tratado como hediondo, friamente premeditado. O juiz destacou frieza emocional, comportamento calculista e insensibilidade exacerbada, em especial da dona Rosana. A Cássila permaneceu em silêncio, mas sabe o que ela disse? Que ela era culpada de tudo, que a Rosana não fez nada, negando inclusive a participação da Rosana. Só que daí não adiantou mais, porque a Rosana já tinha confessado desde o primeiro dia que ela fez o que fez. Pra piorar, minha gente, o laudo do IML constatou, e isso foi falado no julgamento, eles conseguiram montar as partes do menino. Porém, a coxa esquerda do garoto faltou, não tinha uma parte da carne. Suspeitaram que as lascas desse músculo foram assados e servidos como bife para criança, para a filha da Cássila. O juiz Fabrício Lunardi deferiu a Rosana Auri da Silva a 65 anos de prisão e para a companheira dela, a Cássila Priscila Santiago, 64 anos de reclusão, ambas a pena de regime fechado. Isso por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, tortura, lesão corporal gravíssima, ocultação de cadáver e fraude processual. No sistema carcerário, as duas se denominaram homens trans, bem como trocaram seus próprios nomes. E a Rosângela se intitula agora como Ângel. Enfim, casadas, elas têm direito a ficar numa cela individual. E foi assim que aconteceu. Acabaram se separando e voltando a ter convívio com outras presidiárias
que não suporta elas, e aí, minha gente, inclusive, elas abriram um processo alegando que os agentes penitenciários têm preconceito contra elas, porque elas se intitulam agora homens trans. É por isso que eles têm preconceito, não é pelo que elas fizeram, não, é pelo que ela se transformou. O Ângel agora tá mal com isso. E diante desse fato, o governo do Acre acaba desenvolvendo um projeto humanizado para meninos e meninas chamado Juan, que tem por objetivo fortalecer a proteção contínua e qualitativa a favor da criança vítima de violência no município do Rio Branco. O caso do Juan, ele foi bastante discutido tanto no nosso país, em meio político inclusive, bem como em outros países. Isso por conta do meio cruel que esta mãe fez contra o próprio filho, frisando o desamor dessa genitora. Porém, o legislativo deveria urgentemente modificar as leis para esse tipo de crime. Caso contrário, o nosso número de crianças sendo violentadas vai ficar cada vez maior. Nós aqui no canal publicamos 2 vídeos por semana e, se deixasse, todos os crimes seriam direcionados em prol das crianças, porque cada vez mais esse tipo de absurdo está sendo cometido no nosso país e a lei não modifica em nada, tudo continua a mesma coisa. Ou seja, não tem lei que faça ocorrer uma prisão perpétua, nem mesmo a pena de morte, que por um caso como esse deveria sem dúvida nenhuma ocorrer. Uma mãe que não ama o filho e que por orgulho não quer entregar a criança para o pai. Alguém tão doente de cabeça e de alma, capaz fazer o outro sentir dor, desespero, passar por traumas físicos e mentais. O caso Juan Maicon, ele é tão lamentável que o mesmo era usado por 2 mulheres perversas, imorais e frias, que alimentavam o seu ego através da tortura física e mental, tirando o direito da criança em estudar, ter convívio social, ter contato com os parentes. Juan, o menino de 9 anos, que foi feliz enquanto estava presente de pessoas que o amavam, mas que infelizmente, quando os mesmos o tiveram de volta, o garoto já não tinha mais vida. O menino natural do Acre e da região de Árvores Gigantes alcançou o céu. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.